quer o Everton Ribeiro. Se vai ou não acertar, eu acho quase que impossível nesse momento. Senhor o São Paulo aí, juntando, provavelmente deve estar concretizando essas 3 vendas aí, o São Paulo vai ter um caminhão de dinheiro. Faz uma continha aí, vai dar uns 8 milhões. Você acha que o São Paulo pode, de repente, oferecer caminhões de dinheiro e tentar furar o Flamengo com o Everton Ribeiro? Pode ser esse meia aqui para jogar ao lado do Cuejado. Você imagina o Jusilei? Do Cueva. Você imagina o Jusilei, Petros, Everton Ribeiro e Cueva? Eu acho que o São Paulo não tem bala para tudo isso. Não tem bala para tudo isso. Porque não é só o atestado liberatório. Tudo bem, o Everton está se desligando lá do... Tem salário, tem aluguel do passe, aluguel do passe. O caso do Petros, o Petros tem um contrato com o Betis. Como é que você vai resolver essa questão? E depois tem luvas. Esses caras ganham em euro. Olha, nunca imaginava. Ganham em euro. Eu nunca imaginava, por exemplo, São Paulo anunciar o Lucas Prato, anunciou. Mas o Prato já estava jogando aqui no Brasil. Mas era uma coisa. Era uma coisa impossível. Mas uma contratação eu acho mais viável o São Paulo anunciar o Everton Ribeiro do que o Petros. E o São Paulo ainda tem o Rodrigo Caio, que muita gente na Europa quer, hein? No meio do por enquanto não tem muita gente nenhum. Por enquanto, proposta. Olha, tem 2 ou 3 times aí. Pelo menos sondaram. Não, também não. Informação que eu também não. Não chegaram proposta. Mas sondaram. Elogiou uma vez aquele Seiras do Inter. O que a pessoa falou pra mim é o seguinte, que depois, que semana que vem, quando começa a borbulhar o mercado, da final da Champions, que aí sim pode pintar proposta, mas não teve nada. São 15 milhões de euros, não chegou. Agora, você fala com o Rogério com frequência. Por enquanto, eu não falo. Não, você fala, mas o que não, eu falo, olha, o Rogério, eu vou te falar. Não foi o Rogério que tinha elogiado o Seiras naquela época que estava no Inter? O Rogério, desde que virou o treinador do São Paulo, eu não falo com o Rogério Ceni há pelo menos uns 4 meses. Eu não falo. Há 4 meses que eu não falo. Deixa eu só falar do Petros. Não, o Rogério que tá. O Rogério acho que ele tá meio. Não sei, talvez é um estilo dele. Ele não te deixa triste assim, você à noite chega. Não, mas a gente conversa, que você não gosta de informação, você liga não gosta e de ele bastidor, responde. As pessoas estão em casa, elas gostam de saber 2 risquinhos azul no WhatsApp. A gente tenta saber, né? Pra falar, mas eu não falo com ele há mais de 4 meses. Olha, é o seguinte, o Petros está 2 temporadas no Real Betis, da Espanha. Nessa passada, ele jogou 32 partidas. Quase o campeonato 32, quase o campeonato inteiro. De 38. De 32 partidas. Ele ficou suspenso, mas ele foi expulso. Na Copa do Rei ele fez um jogo, o Betis caiu logo de cara e ele saiu, dessas 32 partidas, ele saiu como titular 24 e em 9 ele foi substituído. Fez um gol, deu 2 assistências. Ou seja, os números do Petros são muito bons. Eu volto a dizer aqui, é mais fácil o São Paulo acertar com o Everton Ribeiro do que com o Petros. Não acredito que o Petros deixa eu perguntar um negócio. Todo ano que tem Copa do Mundo é sempre a mesma história. Lembra? Todo ano de Copa do Mundo às vezes tem jogador que quer voltar um ano antes da Copa, o treinador da seleção brasileira poder acompanhar também. Na posição do Petros é difícil ele jogar na seleção. Esquece. Não sei. Na posição dele, Renato Augusto, Paulinho. Futebol é previsível, o cara machuca, sei lá. Renato O Augusto. Elias tá voltando a jogar bem, que o Tite gosta. Quem? O Elias tá voltando a jogar bem, o Tite gosta. Hoje o Paulinho é Paulinho mais 10 da seleção. O Petros ali, você pensar em Petros... Mas a gente não sabe, às vezes... Não. O que o cara pensa, você tá dizendo... o Everson tava lá na seleção, foi brincar no gol, foi cortado, tem que chamar alguém. O Romário foi cortado em 98. A gente não sabe. O cara tá sempre no radar aqui. O Romário não foi convocado depois pelo Filipão. Estará mais no radar se ele mudar de time lá, sair do Betis para um time um pouquinho maior e tudo mais. Eu acho que ele jogou bem. Nós tivemos jogos juntos dele. Ele jogou muito bem, cara. E a minha informação de ontem, eu também repito, minha informação diz que o Lugano não renova com o São Paulo. E o Fernando Bob então deu resfriado. Pode botar aí. O que o cara falou para mim é o seguinte, o Fernando Bob do São Paulo quer de qualquer jeito, só que tá difícil. Então, mas... Agora não sei se o São Paulo vai chegar lá com mais dinheiro. O problema do Fernando Bob tem uma dívida do Internacional com o Fernando Bob. E o Internacional colocou que quer que o São Paulo resolva essa dívida com o jogador. E o São Paulo falou, não, o problema é de vocês acertam aí e mandam o jogador aqui. A gente já acertou que tinha que acertar na liberação. Esse é o problema do Fernando Bob. E o Fernando Bob falou, alguém tem que me pagar. Tá me devendo, alguém me paga. Ninguém apareceu para pagar, ele segue na Ponte Preta até solucionar o problema. Transfer Markets, que é um site que
que avalia o mercado, etc. e tal, avalia o Petros em 5 milhões de euros. Não é nenhuma fortuna. Pô, 5 vezes 4 dá 20 milhões de reais. O Luiz Araújo, quem te viu jogar um pouco aí, tá sendo por 10 milhões e meio de euros? Eu tô falando pro São Paulo comprar. Você acha que o São Paulo vai pagar 5 milhões de euros? Pagou 9 no Maicon? Não, mas se vender os 3 como tá. O São Paulo fez 3 vender, contratações europeias. Mais o salário, não esquece. O São Paulo já fez salário. O São Paulo fez contratação Quanto europeia. custou o Lucas Prato por 50%? Então, contratação europeia. Contratação europeia do Maicon. Eu acho que o São Paulo não... olha, o São Paulo tem... O Mano falou ontem aqui, o que é uma verdade que a gente já tinha dito aqui. Agora o São Paulo tem uma diretoria profissional e tem um conselho profissional do conselho de administração. Esse conselho de administração passou o presidente que as dívidas bancárias precisam ser quitadas para o São Paulo ter uma vida muito mais tranquila. Tem um fôlego, né? Vai ter um fôlego. E essas dívidas bancárias precisam ser São Paulo tem um equacionadas. buraco de 60 milhões de reais. 67, para ser preciso. 67 milhões de reais. Quitar as dívidas. São Paulo, e são dívidas a curto prazo. E dívida bancária é aquele galope, né, gente? Exatamente. Já deve ser paga, um cartão de crédito, não? Gente, Nem tem o São Paulo, ganho. gente, São Paulo tá vendendo jogador, vai comprar. Esquece, negócio, vai pagar dívida, vai pagar. Primeiro vai montar o time, esquece, vai na minha. Mas esse meia que vai você montar o cogitou, time. vai montar, Vai contratar mas com um pesado. jogador de 5 milhões de euros, Benja? Ô, Pascoal. 5 milhões de euros custa o jogador do Flamengo quer. Pascoal, não existe mágica, Pascoal. Você não vai trazer um baita no jogador por 100 mil reais. Não adianta. São Paulo viu, tá vendendo uma molecada, tem alguns que vão ficar, vai trazer jogador experiente, vai chegar cara que precisa chegar pra. Vamos jogar amanhã, bater no peito e E Tá tocar eu já bola pra falei da frente. situação do zagueiro. O zagueiro que São Paulo monitora é o Pablo. Se o Corinthians não quiser fazer aquela proposta... você vai comprar, mano. Então, óbvio que o Corinthians não vai dar esse mole, Pascoal. Mas numa hipótese, o Corinthians fala, não tenho dinheiro. É um zagueiro que o São Paulo tá rastreando ali também. Com relação ao meia, Benja, você tem informação, pelo menos uma dica, se o cara tá atuando no futebol brasileiro A ou no única exterior? informação que eu consegui saber é o seguinte: é a prioridade master do São Número Paulo. 1. Então o investimento vai ser alto. É o Possivelmente será investimento um mais gringo. alto. Possivelmente será um gringo. Não sei. Possivelmente será um Não gringo. sei, eu tô tentando aqui, deixar na memória quem seriam os jogadores possíveis. No submundo pode ir. No submundo. Outro dia eu até pensei, será que é a volta do Ganso? Mas o Ganso não quer voltar. Com a saída do São Paulo ali lá, o Ganso pretende ter uma chance Claro, lá. ele imagina que vai ter mais espaço. Mais espaço, né? então. Não, tô Ganso tentando esquece, pensar. é. Então, tô tentando Quem pensar. mais meia tem no Brasil é o Flamengo. Mesmo sem a chegada do Everton Não acho o Ribeiro. Atlético Mineiro. O Atlético, mas o Flamengo tem um monte lá. Também aí a tem. gente tira o Conca e o Diego. Aí tem Ederson e Mancoelho, que a gente até discutiu da última vez que eu vim aqui. Agora, se for para contratar um cara para jogar ao lado do Cueva, esses dois jogadores não servem. Porque você está falando, vai ser um grande nome. E convenhamos, o Ederson é um bom jogador, mas sofre com lesões. E o Mancoelho, para mim, é uma decepção. Agora, um grande nome para ser titular, O grande aí nome, tem que pensar o grande bem. nome pode ser subjetivo, né? Para ele o Zezinho pode ser, para mim não. Mas a informação que chega é que seria um nome que Não, o grande nome de causa não, um impacto. O grande nome eu digo, o Ganso. Agora o Ganso vai querer ficar no Sevilla para provar que ele é bom. Lá na Europa. Everton Ribeiro, Como é que tá a situação do Gustavo Scarpa no Fluminense? Porque tinha uma época aí que ele quis sair. Agora o Fluminense fez um contratão com ele. Amarrou. Tinha uma época que ele bateu na trave. Bateu na né? trave no Palmeiras. Mas Então, não, bateu na trave dele sair do Bateu na Fluminense. trave no Palmeiras. Mas aí valeu muito ele, que preferiu o Fluminense. Valeu muito o garoto, Agora, a personalidade impressionante como o dele. futebol brasileiro não está Só formando pra mais lembrar um tantos negócio. meias, né? Só pra lembrar a um gente negócio. fala em meia e sempre pensa, desculpa, Benja, sempre pensa em cara gringo. Poucos nomes brasileiros os caras têm essa é ruim, situação. só pra lembrar Não, mas um são negócio. poucos, a gente fala 2, 3. Ué, o Jadson é ruim, o Scarpa é ruim, Sim, mas o Renato mas Augusto é mercado, ruim. Olha quantos tem no mercado estrangeiros e Diego, quantos Você falou o brasileiros nome tem. aí. São Você falou o poucos, nome Pascoal. aí, hein? O quê? Esse cairia bem, hein? Diego? Não, Scarpa? não. Esse sim, mas o outro que você falou. Jackson? Não. Renato Augusto. Renato Augusto? Isso é um grande nome. Pô, mas não tem o jeito. futebol brasileiro está formando Joga, poucos hein? camisa 10 há muito tempo. ó. Joga, hein? Você não O sai da China. Renato Augusto joga que é uma barbaridade. Sei lá, Copa do Mundo aí, mas não, Não, sei ele a pediu situação para dele na numerar China. meias brasileiros. Eu dei pelo menos 4. Sim, mas e aí Cara, ídolo tudo cavalo velho, está no mercado faz tempo. Novidade, cadê a novidade? O Everton Só Ribeiro- Scarpa. o Everton É novidade Ribeiro desses também é caras. ídolo no futebol Você árabe. concorda comigo, Pascoal? Sempre que a gente vai numerar atacante ou meia para contratar clube brasileiro, tem que ser cara estrangeiro. Não é Olha possível. aqui, o Gustavo é só Scarpa. estrangeiro. O Gustavo Scarpa, nós estamos só confabulando aí, gente, pensando em nomes. O Lucas Prato, Palmeiras quis, lembra? Quem levou? São Paulo.
O Gustavo Scarpa, o Palmeiras quis. Mas aí Não sei. o Prato teve um componente de não liberar, o Cruzeiro não liberar para o Atlético não liberar para o Palmeiras. Aí teve esse componente. Teve um componente de não liberar para o Palmeiras. Não sei o que acontece. Agora o Renato Augusto. Dá pra sonhar. Mas eu acho que esse está fora de cogitação, Não hein? sei. Isso aí eu não Não sei, acredito, a gente não. nunca sabe o que está acontecendo Do na China. mesmo jeito. A gente não acompanha o futebol chinês, a gente não sabe o que acontece lá. Os caras podiam pelo menos dar a dica se é do mercado interno ou externo, né? olha, Porque, no mercado interno, Beija, vamos lá, os melhores meias do futebol brasileiro. Você tem Casares, você tem Otero, você tem Arrascaeta, você tem o Scarpa. Quem? É tudo gringo. Gente, você imagina o meio, olha esse meio de campo. Scarpa não. Olha esse meio de campo. Jusilei, Petros, Renato Augusto e Cueva. Eu tenho o melhor. Eu tenho o melhor. Não é impacto? Eu tenho o melhor. Petros e o Petros. Eu tenho o meio campo melhor. Fernandinho. Ou o próprio Casemiro, que o São Paulo podia repatriar. Casemiro. Tá jogando muito lá no Real Madrid. Casemiro não dá. Vocês estão falando a mesma coisa, gente. Você acha que tem cabimento pensar nisso, gente? Isso é chamar o torcedor que tá. O cara tá em casa nos ouvindo de tonto. O São Paulo tá fazendo. Contratar o Everton Ribeiro, Petros. Tem dó, O São Paulo está. Que é isso? Você tem todo o direito de duvidar da minha informação. Exatamente. O Renato Augusto não. Everton Ribeiro. Eu falei e o o meia. Renato Augusto. Eu vou ter que te interromper. Pera. Ele não está prestando atenção no programa. Ninguém falou que o São Porque Paulo ele está está se negociando. contradizendo. Peraí. Ninguém está falando que o São Paulo está negociando o Renato Augusto. Eu falei que o São Paulo vai trazer um meia e nós estamos pensando em nomes. Ele pediu para dar Então, eu tô sugerindo volantes. O Petros. O Casemiro. Eu também estou pensando aqui. Petros, já você desdenhou da minha informação. O São Paulo está tentando trazer sim. O São Paulo mandou a proposta e está conversando. Se você quiser acreditar, você acredita. Se não quiser, não acredita. Eu acho que o São Paulo teria o direito de sonhar com o Renato Augusto, como o senhor disse, que o Flamengo tem o direito de sonhar com o Gil. Um dia o senhor mesmo falou. Gente, o Flamengo hoje é um time. O Flamengo hoje é um time cuja saúde financeira está em dia. Mas com esse dinheiro, a saúde financeira do São Paulo é debilitada. Com essa venda, com essa grana que vai entrar, um jogador vai só pagar dívida. Gente, o São Paulo vai contratar. Então, o São Paulo vai meter 100 milhões em caixa agora com venda de 3 jogadores. 100? Não vai usar tudo 100 pra pagar milhões. dívida logo de cara. Vai parcelar, vai empurrar um pouco a barriga. São 100 O São milhões. Paulo tem que pagar Vendeu o 67 David milhões agora, já. É isso, Mas com esse dinheiro não vai Aí o pagar São Paulo vai tudo. trazer os caras, depois vai falar, não, mas não sei o que, você vai ver. Tem 100 milhões para entrar pro São Paulo com essas 3 vendas. Fora que vendeu. Não vendeu David ainda. Neres, fora que bem, vendeu Lianco. A informação que eu obtive dessa grana que o São Paulo vai arrecadar, boa parte vai estar atrelada ao pagamento de dívidas, porque o São Paulo quer fugir desses juros São altos. Paulo Conselho vai Administrativo, contratar, o Conselho gente, São Ele vai Paulo contratar, vai mas não vai usar esses 30 milhões de euros aí para contratar, né? Não vai usar 30, mas vai usar uma boa parte. Ouve o que eu estou te falando. São Paulo está se desfazendo de jogador. São Paulo vai trazer, gente. Pode apostar no que eu estou te falando. Eu também entendo que vai contratar, Benjamin, mas eu não acho que vai despejar tudo isso no mercado. Não falei tudo isso. O Petros não é tudo isso. Tudo isso, tem que despejar tudo isso no Gente, mercado, o velho. único jogador que eu falei aqui, que o São Paulo está tentando oficialmente, está mandando proposta, está conversando, é o Petros. O Renato Augusto. Que eu acho uma Renato baita Augusto, contratação. eu não falei Se que São conseguir, Paulo, uma baita eu não falei que São Paulo está trazendo o Renato Augusto. A gente está falando que a prioridade do São Paulo é trazer um meia, estamos pensando em nomes. Mas vamos pensar Aí em eu falei, algo factível. Ué, não sei, o Então eu Lucas vou Prato sugerir, não era então, factível. eu não posso sugerir. O Everton Ribeiro também não é. Casemiro, Modric, Ramos Rodrigues. Pronto. eu tô Você sugerindo. imaginava o Pronto. São Paulo anunciar? É verdade, eu não posso sugerir? Você o imaginava Prato o São tava no Paulo mercado. anunciar o Lucas Prato? O Prato tava no mercado. Tava no mercado, claro que tava. O Palmeiras estava interessado, o São Paulo já tinha mostrado interesse. Prato tava Tanto que gente, você velho. continua aqui. Gente. E o Gustavo Oliveira. Gustavo Oliveira, né? Ou é o filho do Magrão? Então, já tinha sondado. Sim, não conseguiu. Porque ela estava no mercado. Que mercado? Pois foi dito que o Atlético precisava vender um jogador. Não. Por causa da folha de pagamento dele, foi dito isso. Com o Fred não jogavam junto. Jogavam junto, era muito. Peraí, vamos recapitular. O Gustavo foi atrás do Lucas Prato, o presidente do Atlético falou: esquece que eu não vendo. Desistiu. O Daniel Nepomuceno tinha dado uma entrevista e falou: o Lucas Prato não sai. Mas eu bem. Ou vocês esqueceram? Sim. Você esqueceu também que o Atlético falou que tinha que vender o jogador. O Palmeiras foi Aí depois atrás. acertou. O Palmeiras foi atrás, tinha a foto da Leila com o Prato. O Atlético falou: esquece. A coisa mudou. O Leco me deu uma entrevista aqui com o Bento. Falei: como é que você trouxe o Lucas Prato? Foi uma oportunidade de negócio.
O negócio tinha acabado, estava morto. No dia me ligaram e falaram assim: pintou uma oportunidade, vamos embora. Apareceu o dinheiro, amigo. Ou seja, estava no mercado. E essa oportunidade ela no mercado. Todos estão no mercado. O Renato Augusto está no mercado. O Casemiro, o Ramos Rodrigues também estão. Tá bom, tô deboche. Não tô debochando. Acho que tá. Não tô, não. Tá. Não tô. Tô Mas eu dizendo... dando uma informação que o São Paulo mandou a proposta pro Petros. Você não acredita. Não. É o direito teu. Ok. É o direito teu. Quando eu falei aqui que o Boca ia jogar no Palmeiras, o Flavinho também não acreditou. Tenta entender o que eu tô falando. Se o São Paulo contratar o Petros, eu acho que não tem dinheiro para contratar mais ninguém. Não adianta sonhar, que meio campo, Jusilei, Petros, Renato Augusto e Cueva. Não dá para sonhar com isso. Dá sim. É muito dinheiro. Dá para sonhar. Dá para sonhar mas sim. você tem razão. E esses jogadores venham para cá, o nosso futebol fica mais forte e o nosso programa ganha com isso. Sonhar dá. Porque, claro que dá. Gente, o São Paulo está se desfazendo não, né? O São Paulo está negociando 3 jogadores por uma fortuna. Vai dar 30 milhões de euros aproximadamente. Fortuna. 28 milhões de euros. O São Paulo vai ao mercado com dinheiro na mão. O São Paulo vai ao mercado com dinheiro na mão. O São Paulo tem anunciado o Lucas Prato um dia aqui, todo mundo fez, ninguém imaginava. Não, acordamos de manhã no Lucas Prato de São Paulo. A gente sabia que o São Paulo tinha desistido do negócio. Porque era impossível, praticamente impossível, como todos dizem, o São Paulo trouxe. O Jusilei era um jogador que estava bem lá fora também. Estava na China. Ganha milhões na China. Você acha que o Jusilei volta? Como eu vou dar outra? O Giovani está sim acertando com o Flamengo. O Caveirinha? Tá acertando sim, tá na China, ganhando milhões, e vai acertar empréstimo agora de 1 ano pro Flamengo. Mas ele tem mais 2 anos de contrato lá ainda. Vem empréstimo de 1 ano, o Flamengo paga um caminhão de dinheiro. Ele assinou 5 anos com a China, não foi? Tá acertando o empréstimo de 1 ano. Que bom. Tá negociando, o Flamengo pega um caminhão de dinheiro, uma parte do salário, pra trazer. Se eu sou o São Paulo, eu vou atrás do Berril. Eu iria atrás do Giovani também. Se eu sou o São Paulo, eu vou atrás do Berril. Porque se o senhor vai trazer o Giovani, traz o Berril pra fazer essa do Luiz Araújo na beirada no campo. Pega um cara forte de velocidade, do jeito que o Rogério Ceni quer, corre pra todo lado, jogador que tem movimentação. Dá pra pensar. Se eu da diretoria do São Paulo, eu iria atrás do Ganso mesmo. Porque o Ganso, já é um jogador que passou recentemente pelo São Paulo. Ele não vai voltar. Ele não quer dizer que fracassou na Europa, mano. A questão não é essa. A questão não é essa. Uma coisa é você falar, não quero voltar, não tendo proposta. Outra coisa, você fala, não quero voltar com a proposta na tua frente. O Ganso, nitidamente, não está feliz ali na condição que ele vive hoje. Não tá, Pascoal. Tá morando bem, mano. Tá jogando no grande clube. Mas ok, Pascoal. Pascoal. São Paulo. São Paulo. Aí o senhor Mani fala São Paulo. Aí você escolhe o que você quer falar. Mas enfim, Pascoal, analisa a situação. Você é um cara que enxerga futebol. Você não vê futebol, você enxerga. O estilo de futebol do Ganso não combina com o futebol espanhol. O Ganso hoje, Pascoal, aquele jogador que ele cadencia demais. Ele jogou essas 2 últimas aí, arrebentou. Você está se baseando numa passagem por 2 partidas. Mas brincadeira, aí é informação. Sim. Até o agente dele outro dia falou pra gente aqui. Com a saída do São Paulo aí, ele tá apostando as fichas que ele quer ver se vai ter mais. Ele não quer voltar agora, não. Porque ele acha que o São Paulo indo embora. Deixa eu te perguntar um negócio pra você. Então, o São Paulo que pediu ele lá. Deixa eu perguntar um negócio pra você. E o Kaká? O Kaká não dá mais. Para com isso. Kaká não dá mais. O Kaká tá jogando lá nos Estados Unidos. O contrato do Kaká vence no final do ano. O Kaká outro dia demonstrou interesse que gostaria de voltar. O Rogério é muito amigo dele, hein, cara. É viagem? Acho que é uma viagem. Eu acho que não. Eu acho viagem, mas estaria espetáculo. Eu acharia espetacular. Eu não acho viagem. Eu acho possível. Eu não investiria. Mas o Flavinho fala uma coisa aqui que eu acho que é interessante. O torcedor de São Paulo, o São Paulo tem fetiches, né? Por Lugano, Rogério Ceni, Kaká, Luiz Fabiano, quem mais que o São Paulo já o Raí, que já voltou. São Paulo é assim. Então, não é viagem. Não é viagem. Isso eu acho possível, tá vendo? Eu não tô contra você. Eu só contra algumas das suas ideias. Mas o do Petros, eu tô te dando uma informação, não é mentira. Não, eu não tô dizendo que é mentira. Eu acho que não dá pra botar tudo isso. Agora, só que eu te falar do Renato Augusto, eu só... É um devaneio. Porque a gente tá falando de meias. E nós estamos pensando nos meias. Falei, como o Renato Augusto está na China e tem uma Copa do Mundo agora na Rússia ano que vem, talvez jogando em alto nível seja melhor para ele. Falar aí aquele Juliano, que era do Grêmio. Você tá bem, a melhor temporada dele. Kaká. A melhor temporada dele na Rússia não foi essa. Eu acho uma ideia. Kaká, que é Kaká tá com 34 anos. Que é brother do Rogério. Não sei. O Kaká tem contrato com o Orlando City até dezembro. O São Paulo resolveu aquele BO com o City que tinha lá? Não sei. Já deve ter resolvido. Ele estava na justiça lá para resolver aquele dinheiro que o Kaká de volta foi chique, hein?
Que chique, de volta a ser chique. É que você não é presidente de clube. É que você não é presidente de clube. Eu penso com você tá julgando, com a cabeça do presidente do clube. Errado, cara, ia vender camisa, ia lotar estádio, ia ser um atrativo espetacular e ele joga a bola. É verdade, o problema é que existe um preconceito contra jogador veterano. O cara passa dos 30 e tantos, o cara não serve mais. Aí sempre chega e fala assim, preconceito que nós temos contra veterano. Já era, Ciclano não é assim não. Deixa o cara, é uma oportunidade levantada pelo bem. Acabei de falar, inclusive, o senhor está sendo contraditório, Cassino, porque eu, inclusive, ontem eu defendi aqui a contratação, mas espera, você vai entender. Ontem eu defendi a contratação aqui do Diego Tardelli. Diego Tardelli, inclusive já falei. É legal. Já falei há 15 dias aí que o Palmeiras estava atrás, era o centroavante que o Palmeiras queria. Tá certo? Diego Tardelli não tem 18 anos, tem mais de 30, tem 32, se eu não me engano. Por que eu tô me contradizendo? Porque você disse que nós dissemos aqui que o jogador de mais de 30 não vai já cansaram de falar e ainda usa o termo. Pelo contrário. Ninguém aqui, senhor Mani, elogia o Renato. Já era. Ninguém aqui elogia o Fred. Só viu um Kaká impossível, você acha? Não, eu não acho impossível, mas a gente não está falando isso que já era pela idade, Cassino. A gente está falando que já era porque, por exemplo, o Luiz Fabiano passou pelo São Paulo, voltou ao São Paulo, né? Aí foi para a China. E pra mim já era. Pra mim não. Pra mim já era. E não é que já era, mas jogou um jogo bem, gente. Fala pra pessoa do Vasco. Com todo respeito, Cassino. O Kaká voltou pro São Paulo também. Já voltou pro São Paulo. Se você tiver um elenco com jogadores jovens como tem o São Paulo, pra equilibrar ter um cara experiente, tem que ser. É importante ter um experiente. O Kaká tem grife no São Paulo. Eu acho que isso é um problema. Às vezes você não tá grife. Não pode negar. Tem grife no grife. Tem grife. A última passagem do Kaká no São Paulo, ela não foi péssima, mas foi longe da primeira passagem quando ele estourou. Tá na cara, a idade chega pra todo mundo. É como se fosse um circo, o Cassino. Num circo, você tem o leão que é imponente, tá certo? O leão que pula no meio do ar, você não tá comparando ele dá uma cambalhota, etc e tal. Tem uma hora, Cassino, que esse leão que foi um dia imponente, era a atração do circo, ele não consegue mais pular por dentro do arco, ele passa do lado. Que comparação desumana. Mas não é que você Presidente do São Paulo, se pintar a oportunidade de trazer o Kaká. Pergunta pro Rogério Ceni, se pintar a oportunidade de trazer o Kaká. Pergunta pro torcedor do São Paulo, se pintar a oportunidade de trazer o Kaká, se eles não vão querer. Então põe no Twitter. Mas quiseram trazer o Lugano. Mas não quiseram no Fabiano. Tá sendo útil. De grupo. O Lugano tá fracassando no São Paulo? Não tá fracassando. Todo mundo sabia que o Lugano não ia jogar todas as partidas. Não veio pra ser titular. Todo mundo sabia. O Lugano não tá fracassando no São Paulo. Ilusão que o Lugano seria titular, ilusão que o Lugano seria titular é de vocês, porque o torcedor sabia que ele viria para compor o elenco e para jogar de vez em quando. Olha, põe no Twitter aí, põe no nosso Twitter aí, torcedor do São Paulo, você quer a volta do Kaká? E põe aí hashtag FSR volta Kaká, hashtag FSR não volta Kaká. Na minha opinião, o Kaká agrega pra caramba. Fala, João. Não, eu acho que o Lugano fracassou, sim, nessa volta ao São Paulo. Né? Não é que ele veio para não jogar todas. As que ele tá jogando, ele tem jogado mal. Ele não é um jogador nem de confiança mais do técnico para entrar em campo. É um custo muito alto para, de novo, atender ao fetiche. Gente, mas tá jogando mal. Tanto que não vai renovar o contrato. O Beijo acabou de informar. Quantos jogos fez? 7 jogos na temporada. Não, essa torcida quer grife, se quer ídolos do passado, monta um time de master, entendeu? Não é bobagem isso. É bobagem isso, gente. Ficar querendo esse sebastianismo, entendeu? O Kaká já jogou no São Paulo. Já voltou ao São Paulo e vai voltar de novo. Então a pergunta não é se dá, se não dá. A pergunta é o seguinte: tem grife no São Paulo, Flavinho. Você quer grife? Você vai na Cidade de Jardim, na loja da Louis Vuitton. Tem marca. O que fez o São Paulo? O quê? Quantos títulos ganhou no São Paulo? O Kaká? Um Rio-São Paulo. Um Rio-São Paulo. Futebol brasileiro não pode se dar o luxo de jogar fora um Kaká hoje. Aconteceu o quê? Nada. Vou falar um negocinho pra você. Tá jogando no Orlando e não vai renovar o contrato, provavelmente. Pô, se o acabou a carreira dele, não serve lá pra nada? Deixa eu chamar de novo aí, ó. Torcedor do São Paulo tá assistindo o Fox Podcast. Vota no Twitter aí. Você quer a volta de Kaká ao São Paulo? Hashtag FSR volta Kaká ou hashtag FSR não volta Kaká. Mano, você votaria FSR volta ou não volta? Não volta. Pascoal? Sim, volta, claro. O Fabinho? Não. O Jomes? Não, já deu. Cassino? Volta capitão de terno. Olha que lindo. Joga de terno? Joga de terno. Joga de terno, ele com o Cueva. O Prato fazendo o pivô. Você tem visto os jogos pega um cara rápido, do saber. Quem sabe jogar bola não desaprende. Quando o Kaká voltou pro São Paulo, inclusive, ele foi tão bem que foi até pra seleção. Contrato Voltou até Pelé, pra seleção.
Dá pra jogar, sim, senhor. Isso é preconceito de sua O parte. Lucas é uma viagem acaba, voltar? O Lucas do Paris Saint-Germain? Ele tem mais um ano de contrato, né? Ele tem mais. Seria legal. E ninguém se manifestou. Mas é pra viagem? contratar. O Lucas é um cara que dá pra trazer? Eu não sei quanto que ele tá ganhando lá no PSG. pode- Porque Pode as cifras do Paris Saint-Germain são cifras que eu tô que sabendo, não cabem aqui, ó. O que foi informado é que parece que o Mourinho quer levá-lo pro United. Se isso for verdade, O Aubameyang tá chegando no Saint-Germain, hein? Já fechou, né? O Aubameyang tá chegando isso lá. mas o Aubameyang não atrapalha o Lucas. E o Lucas é um cara que tem mercado na Europa. O Lucas é um jogador de O Lucas time ele grande começou na mal, Europa. depois ele passou a jogar bem, né? Já tá É isso que estabelecido. complica. Imagina. Tem jogador que não dá. Não, seria uma o boa. Benja só tá jogando nomes aí, Jogador então brasileiro, imagina. Mas aí Eu tô o falando. Ben já falou, Eu tô há um ano respondendo. da Copa, ele pode fazer o que o Robinho fez há um tempo atrás aí. Pode Voltar, ser. ficar 6 meses do ano Isso aqui faz sentido. pra aparecer pro Tite. A contratação E lá ainda não bem é emprestado. titular, hein? E não é titular. Tem agora Tem um uma fator- virada de temporada lá. Mas tem Copa do Mundo, o Esse Fábio. fator é Assim, Isso é verdade. Você tem um Isso- ano, isso você faz tem, sentido. por incrível que pareça, que o mundo, o mundo está numa velocidade, que parece que a gente estava na é Copa ano do que Mundo vem. foi anteontem. A Copa é ano que vem, daqui a E um ano ano. que vem, em julho de 2018, gente, por mais que a gente ache que não, junho, tem Copa do Mundo na Rússia. verdade. Então você tem, toda época que tem Copa, você tem um atrativo. Por exemplo, o Hernanes acabou de ir para a China. Não sei. O Hernani sai E o no São radar. Paulo tinha tentado, Mas não sei. Beja, o Lucas é um jogador. Agora abre janela de negociação. Todos os grandes times da Europa estão formando, trabalhando contratações e tudo mais. É claro que se o Lucas não tiver uma chance de ser titular no Paris Saint-Germain e a única proposta de negociação para ele for para o Olympiacos da Grécia, aí pode ser que interesse para ele voltar para o futebol brasileiro, jogar no São Paulo. Agora, se ele tiver ali Mas a Copa, desculpa, você acha que a Copa não tem peso nenhum para esses caras lá? Depende. Quer dizer, se o cara for jogar no Olympiacos, a Copa do Mundo pode Não ser é uma distante. motivação para voltar para o Brasil. Agora, se o cara for jogar no Arsenal, se o cara for jogar no Chelsea, se o cara for jogar no Manchester, se o cara for jogar no Lyon, no Paris Saint-Germain, no Bayer Leverkusen, no Borussia Dortmund, você tem aí um grupo de clubes europeus que a comissão técnica da seleção brasileira está muito mais de olho do que, e a gente percebe isso com algumas convocações, do que no futebol brasileiro, entendeu? Então, é muito mais negócio para um jogador como o Lucas ficar na Europa num time grande do que vir jogar no Mas, São ô Paulo. Flavinho, então deixando o Lucas de lado, que é um cara que tem mercado mesmo lá na Europa. O Lucas Lima, do Santos, que inclusive ventilou-se a possibilidade... Isso é viável. Ventilou-se a possibilidade, Ele pode inclusive, assinar com quem ele quiser. dele assinar até com o Palmeiras. Mesmo diante de tudo que aconteceu entre ele, as provocações e tudo mais contra o Palmeiras, ventilou-se essa possibilidade. E esse nome também foi estudado pela diretoria do Palmeiras. O São Paulo já errou o ganso no Santos. Aí que tá. O Lucas Lima seria uma possibilidade viável, Exatamente. tá certo? Exato. Viável e que cairia como uma bomba. Exato. Mas Eu só acho que assim. isso dá para discutir. Só no ano que isso vem. dá para discutir. Agora discutir. O Petros, eu estava vendo aqui, o Petros renovou o contrato dele em fevereiro passado, ele estendeu por mais uma temporada. O contrato dele vai até 2020. E ele falou que não pretende sair enfim, quando estendeu, ele, claro, se aumenta salário, aumenta a multa e tudo mais. Então eu volto a dizer, eu acho muito pouco provável que o São Paulo acerte com o Petros. Mas acho factível que o São Paulo acerte com o Lucas Lima. E isso é É possível. mais viável. Isso, por exemplo, Kaká é viável. Jusilei, Kaká, Lucas Lima e Cueva é possível. Agora, Petros, Jusilei, Renato Augusto, eu já acho, eu não acho Renato possível. Augusto, Lucas também acho Eu não acho difícil. Lucas, não acho Aí difícil. agora, A situação Inviável. do... A O situação, Léo Lima, o Lucas Lima seria uma Lucas contratação. Lima, seria uma- o Lucas mas Lima, é sim. Mas é ano que vem. a situação do Só no Lucas ano que vem. sim, Ou mas assim, dependendo da situação, se chegar no meio do ano... paga um turu pro Santos. Se chegar agora no meio do ano, Ué. como o São Paulo já está conversando com o Santos por conta do zagueiro, pode engatar o meia. Tá, mas é que tá. A multa do. Desculpa, só para você ver, dá uma olhada, que loucura no nosso Twitter. Torcedor do São Paulo, você quer a volta do Kaká ao São Paulo? Sim. O FSR volta Kaká, 95%. Já chegou em 97. Fetiche. Olha isso. De novo, gente. O torcedor do São O torcedor Paulo de São quer a Paulo volta não do sabe Kaká. como tá jogando. O Kaká não ganhou nada pelo São Paulo, ganhou um Rio São Paulo. Na volta agora, quando ele jogou no São Paulo, jogou mal. Não é que foi mais Não, ele não foi mal. Foi mal não. Taticamente ele foi importante. Ganhou Mas foi longe do Não ganhou primeiro nada, Kaká, porque o né? time do São Paulo Foi também não longe. ganhou nada, Não velho. justifica 95% Um cara sozinho não vai das ganhar, pessoas. Você gente. falar em título, O é um Neymar negócio sozinho complicado, ganha Flavio. título.
O Neymar, se você traz, ele ganha. Tá subindo, senhor Manhã. É, fetiche. Mas título é complicado, porque nunca ganhou. Os grandes jogadores do Brasil nunca ganharam título. O Carlos, seus bons jogadores que eu vi jogar, nunca foi campeão. O Corinthians foi campeão quando ele machucou. O Jorginho, que jogou no Palmeiras nos anos 80, grande jogador, nunca foi campeão. Falar que nunca ganhou nada pelo São Paulo, poxa vida, não é assim. O cara é bom, meu. Não é assim, não. É assim. O cara não é assim, não. Cara bom é que ganha título. Aí você vai olhar Cara bom é que ganha título. esse Cara que não ganha título, como é que é bom? não serve. O cara é artilheiro, o cara da seleção. Qual é o objetivo do time? Um time do porte do São Paulo. Um cara igual o ganhar título. Um cara igual o Se o cara chega lá e não ganha título, Vê aí a última passagem do Kaká, se alguém puder, a produção, porque a gente não tem acesso aqui. Veja aí os números, veja quais foram os números do Kaká na última passagem dele pelo São Paulo. Não foi tão ruim assim. Em número de gols, vocês estão levantando aí, mas os números são bons. São bons? Então eu quero ver. Já vou te passar. A produção já não jogou mal, não. É que era um outro Kaká, não era mais aquele Kaká do arranque da primeira passagem, quando ele estreou ali contra o Botafogo. Muda característica, é um cara mais cerebral. Gente, o Kaká, na minha opinião, o Kaká agrega pra caramba. Mas se tivesse a possibilidade hoje de contratar ou Lucas Lima ou Kaká, eu não penso duas vezes Lucas Lima na cabeça. Pode botar ali na pesquisa, só para torcedor de São Paulo, Lucas Lima ou Kaká, você vai ver o que vai dar. Você acha que o Kaká Espera ganha? acabar essa daí, espera acabar essa aí já acabou. Não, é que não dá para fazer isso. Essa aí já acabou. Produção, essa já acabou, porque a partir do momento que você tem 95%, não tem mais que esperar mais nada. Faz a outra agora, Kaká ou Lucas Lima? Então, vamos fazer outra? Mas o problema é achar que só o torcedor de São Paulo vai votar. Pelo Twitter aí do torcedor de São Paulo, nessa nossa enquete, olha, é difícil a gente ter uma enquete, hein, Cassino, com uma votação tão esmagadora. Calando, o Flávio 97%. Calando, confirmando o que eu digo, que o torcedor de São Paulo é fetichista. Cada um tem uma opinião. Que eu digo. O Flavinho e o Mano acham que não seria legal, o torcedor de São Paulo acha que é. Então vamos fazer outra aí. Se o torcedor de São Paulo tiver que escolher entre dois meias, hashtag FSRKK ou FSR Lucas Lima. Tá? E o torcedor de São Paulo vota. Isso. Vai dar Kaká disparado. Vai na minha. Não sei. Vai na minha. Começa por alguém isento. Eu também conheço a alma do torcedor, bicho. Eu conheço como é que é na rua. Eu converso com as pessoas na rua. Eu imagino. Você conversa com as pessoas na rua? Se você for simpático igual você é no Twitter, os caras vão te adorar. Você é tão simpático como você é com a gente aqui? Eu converso com os caras na rua. O cara vem falar comigo, eu dou a mão, pergunto o time que torce. Eu pego ônibus, eu vou na caminha. O Kaká voltando é um pacto, hein? Rapaz, mas eu já estou agora pensando no segundo módulo, no Lucas Lima. Eu vou falar um negócio para você. Lucas Lima. Olha, o São Paulo já trouxe do Santos o Ganso, o Pita, Ailton Lira, Toninho Guerreiro. E todos deram bem, né? Sim, o Toninho Guerreiro ganhou 2 campeonatos. O São Paulo mandou Zé Sérgio pro Santos. 13 anos sem ganhar. Troca do Humberto, não foi? Humberto e Zé Sérgio pelo Pita. O São Paulo fazia 13 anos que ele não ganhava o campeonato, que foi o período que ele ganhou, que ele construiu o Morumbi. E aí, quando ele terminou o Morumbi, ele contratou o Gerson, contratou o Edson, contratou o Pedro Rocha. Edson Cegonha, né? O Toninho Guerreiro, montou baita do time e foi bicampeão paulista. O Toninho Guerreiro é o único jogador que tem 5 títulos paulistas seguidos. 3 com o Santos, 67, 68, 69. 2 com o São Paulo, 70 e 71. E o Pelé foi artilheiro do Paulista um tempão. Quem quebrou a hegemonia no final dos anos 60 foi o Toninho Guerreiro. Que, aliás, na minha opinião, deveria estar na seleção de 70. Eu também acho. Deveria estar. Na minha opinião, Pascoal, ele era mais jogador que o Roberto Miranda. Mas o técnico era o Zagallo. Pascoal, concordo com você. Fala, pô, olha quem tá ganhando. Olha lá, foi o que o Flavinho falou. Não, mas o Lucas Lima tá subindo. O Lucas Lima tá subindo. Bem, mas vai dar. Gente, o torcedor de São Paulo adora, idolatra, venera o Kaká. Como faz agora com o Lugano e o São Paulo não vai renovar o contrato do Lugano? Como o São Paulo não vai renovar o contrato do Denis em dezembro? O Kaká é diferente. O Denis, o goleiro, não vai ter o contrato renovado em dezembro. Só para encerrar o assunto São Paulo, a enquete está rolando aí no Twitter. O Denis está indo embora também. O Denis não vai ter o contrato renovado em dezembro. Dezembro. Dezembro é o contrato dele. Até o final do ano. O São Paulo já decidiu que não vai renovar o contrato do cara. Maldade, hein? A gente não vai votar nessa? Não, que você pode influenciar. Você quer votar? Tá bom. Qual meia você prefere no São Paulo? Cassino, FSR Lucas Lima, FSR Kaká. Mas tá faltando pelo quesito beleza, que você curte também o Kaká.
Ele gostou do jogador Eu tenho memória. Futebol, falam que o brasileiro não tem história, que o futebol não tem memória, que o brasileiro não tem memória. Tá comprovado aqui. Tá comprovado aqui, nessa mesa. O brasileiro não tem memória. O torcedor de São Paulo tem. Eu tenho memória. O torcedor brasileiro, em geral, não tem. O que contagia vocês. Mas você disse que a idade chega pra todo mundo. Chega, mas o cara muda o estilo. O Miller, ele era o ponta-direita, velocista. O Miller ficou veterano, virou pivô. E o Júnior, capacete? Exatamente. O Flamengo pra jogar de meio jogou uma barbaridade. Chegou a ser camisa 10 da seleção brasileira do Parreira. O Kaká está jogando como meia atacante nos Estados Unidos. Pascoal, FSR Kaká, FSR Lucas Lima. Hoje Lucas Lima. Meu menino. Seria mais Sem produtivo. pensar, Lucas Lima. Olha lá, foi o Cassino defendeu o Kaká, a coisa equilibrou. O Lucas Lima é jovem, bom jogador de seleção, claro. Se tivesse essa possibilidade de potencial trazer, de craque. claro, evidente. Fabinho. O Lucas Lima. Sem dúvida nenhuma. É um cara que tem lenha ainda pra queimar. E você? Agora, o Santos sem o Lucas Lima... O Kaká seria um bom segundo volante? Hoje não, segundo volante. Não tem jeito. Ele seria mais um centroavante. Poderia jogar um pouco mais jogar adiantado. de pivô. Então eu não pergunto para jogar por quê? atrás. Porque tem jogador que recua. Sim, o Elias fez isso. Você fala perfeitamente. Você tem hoje, por exemplo, o Renato no Santos, que é um jogador clássico, né? Que é um jogador por quem a bola passa quase sempre, quando não o marcam, para construir jogada lá de ataque e tudo mais. Eu fico imaginando se o Kaká hoje, com um estado físico um pouco menos... sem aquele arranjo e tudo mais, se não seria o cara, o jogador que pensa, que tem visão de jogo, se não seria legal para jogar de segundo volante. Eu penso diferente. Ele mais à frente jogou de costas pro gol, pelo porte físico. Aí você vê como é difícil trazer um jogador. Arranque de balsa, é difícil você ver como então, mas aí você vê como é difícil trazer um jogador como esse. Né? Porque de segundo volante, vocês acham, eu tô dando uma sugestão, eu não entendo nada disso, mas vocês acham que não dá para jogar de segundo volante como o Renato faz hoje, que é um jogador idoso. Fez do Corinthians, era meia, virou primeiro volante no Corinthians. Para jogar de centroavante também não dá. Pra jogar de centroavante também não dá. Por quê? Porque ele já não tem mais o arranque. Então dá pra jogar de quê? De centroavante, acabei de falar. Não, centroavante dá pra jogar de costas pro gol de pivô. Dá. Se quiser, dá, ué. Se fosse cara inteligente, dá, se fosse a diretora... Eu acho que ainda dá pra jogar de meia, gente. Dá pra jogar de meia. São Paulo, só nessa conjuntura do Flávio. Se fosse diretoria de São Paulo, eu não daria ouvidos ao Cassino. Se fosse a diretoria... Me ouçam, dirigentes, me ouçam que vocês vão se dar bem. Se fosse a diretoria de São Paulo, eu iria atrás do Renato Augusto. Esse é o cara que eu traria para jogar nesse time de São Paulo. Bom, vamos ver quem está mandando o WhatsApp pra gente. Vamos lá. Fox Esporte. Aqui é o Rafael de Iturama, Triângulo Mineiro. Eu queria saber de vocês, o pessoal tá todo recriminando o Borja, mas a gente sabe se o atacante, se a bola não chegar nele, o atacante não faz gol. Vocês não acham que é todo o time do Palmeiras que está jogando mal? Fala aí, galera. Abração. Fox Esporte, melhor programa do Brasil. Obrigado pela audiência. Mas, Pascoal, ninguém tá todo mundo Você sabe pra quem que esse cara torce? O Borja. O problema é que o Borja não tá jogando bem, ué. Deixa eu falar um negócio. Ele é palmeirense. Mas sabe o time que ele torce no Rio de Janeiro? Não? Botafogo. Por que você acha? Botafogo, campeão desde 1907. Então o Caçoando O Borja não tá jogando bem, ué. Não tá jogando bem. Não é mas eu acho ele, sim, mas é se você uma crítica normal. não. É uma questão apenas de observação. O Cuca disse a ele que daria uma partida e deu uma partida. Das outras colocou no banco. E ele contra o Vasco não jogou mal, jogou bem. Existem predileções do treinador e a gente entende. Por exemplo, o Cuca já reconheceu que o lateral direito vai ter que ser o Jean. Que o Jean por dentro não está jogando bem. Está mais adaptado ao lado do campo do que como volante. Entendeu? Isso aconteceu com o Cafu no São Paulo. O Cafu o que ele era? Volante. O Cafu era um pouco de tudo. Ele começou a ganhar um ponta direita. Você volante. Você volante. Passou bola lateral. O Jean, você tem razão. O Jean funciona como lateral. Muito mais do que no meio campo. É um reconhecimento. Eu acho que o Cuca tá fazendo a coisa certa. Ele é lateral, vai jogar. Tá jogando melhor de lateral, então vai jogar de lateral direito. Eu não concordei com o Cuca no último jogo, porque ele escalou o Palmeiras com 3 volantes e 3 atacantes. O jogo agora é com o Atlético. Se ele não tivesse meias no elenco, tudo bem. Ele resolveu dar uma força pro Guerra treinar um pouco mais a parte muscular, mas ele tem Johan e tem o Rafael. Então, se ele. Desculpa, esse obrigado, nunca jogou, hein? Gente, poxa vida, se você assistiu 10 jogos do Johan. O ano passado eu assisti. Eu assisti sim, senhor. Se tem meia, não improvisa.
Como é que você vai improvisar? Aí você viu 10 jogos, você não tem o pacote de transmissão. Com licença que eu tô terminando, depois você Mas eu pode me quero te criticar. perguntar, onde é que você viu? Eu assisti melhores momentos. Melhores momentos. Sistema a gente O Zé Federico foi todos contratado os pelo jogos à Corinthians. disposição. Quando eu saio aqui do programa e tem um jogo mais tarde, eu não fico no Facebook. você fez Eu vou comigo. lá assistir VT de jogo. Você não sustenta, sem rir, isso daí, ó. Deixa eu terminar. Você fez comigo o jogo do Johan, Chapecoense e São Paulo, nós fizemos aqui esse jogo. Aí o que acontece? Aí vão reclamar que a bola não chega no centroavante. Se joga com 3 volantes e três atacantes, não tem o meio de ligação, é um negócio básico do futebol. Então não improvisa, gente. Põe, o Guerra não tá legal, tem que fazer a reestruturação muscular como fez no último jogo. Põe o meia reserva. Até porque o que acontece? O meia que tá na reserva e não é escalado, improvisa no lugar dele, o cara desanima. Isso tudo tem razão. A primeira vez que eu vejo o Mano concordar com o Cassino. Não concordei não. Ah, bom. Com relação ao Então Borja, tem que improvisar. Não. Isso eu tô de acordo. Eu tô falando com relação ao Borja. Não dá pra passar a mão na cabeça do Borja, Cassino, sabe por quê? Se a gente analisar o estilo que o Palmeiras tá jogando, mesmo você não concordando, o Borja tá lá, ele não tem conseguido dar conta do recado. Entra o William pra fazer a função do Borja, mesmo adaptado na função de centroavante, ele tem feito. Então, o Borja não, tem feito sim. De vez em quando. Quando vai pra aquela pressão ali que tá no sufoco, aí faz. Aquele futebol que a gente espera do Palmeiras não rola. O William tem entrado melhor do que quando começa jogando. Mas é que tá, mesmo assim, você pega outro time cansado, você pega outra defesa cansada. Mas independe. O Borja tava jogando melhor com o Eduardo Batista do que com o Cuca. Ele Não, começou mas, Flavinho, a questão do William, se a gente comparar com o Não, Borja... isso é verdade. Isso que se você falou é verdade. Nas mãos do Eduardo Batista, o Borja estava jogando super bem. Tava jogando super bem. Não Tava, é por isso que ele tava voando. E existe uma questão dele. Mesmo jeito. Existe uma questão tá bem abaixo do que ele pode render. Ele é o típico centroavante que o time precisa jogar em função dele. Ele é o típico centroavante que o time tem que jogar em função dele. Ele é o cara para receber. E o Pascoal observou muito bem. Ele não é aquele cara que fica de costas escorando o zagueiro. Ele fica de lado para receber essa bola, girar e bater. Ou girar e tentar fazer. Obrigado. Girar e tentar fazer um passe. Ele é um outro jeito de jogar. Agora, se não jogar em função dele, vai ser sempre essa lenga-lenga aí. Entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Mas o Cassino, o cara que foi contratado a peso de ouro, Pascoal, o cara que foi contratado a peso de ouro e com a expectativa que criou-se em cima do Borja, Cassino, ele não tem que chegar tendo 6 meses ali para que ele possa apresentar o melhor dele. Ele já tem que chegar apresentando ontem o porquê ele foi contratado. Concordo contigo. É um jogador que veio contratado a peso de ouro, a expectativa era... Pelo menos um mêsinho, beleza, adaptou o mês, você vai jogar. Porque hoje, Cassino, eu acho que você insistir com o Borja é uma situação complicada porque você começa a queimar o jogador, porque a torcida começa a perder paciência, começa a criar aquele bode, aquele ranço, e depois que o torcedor pega a bode do cara, dificilmente dá o braço a torcer que ele tem que ter oportunidades. Vide Barrios. O Barrios, ninguém aqui pode contestar a qualidade técnica dele. Mas o Barrios, quando ele entrava nos jogos do Palmeiras, a torcida fazia, é o Barrios. Não, onde você viu isso? O que? Você tá louco? Que palmeirense? Onde? Que palmeirense? Você viu isso em algum lugar? Palmeirense? Então o Borja entrando em campo, a torcida achando ruim? Não tá ouvindo, olha lá. Não tá ouvindo o programa. Nenhum palmeirense, quando o Barrios deixou o Palmeiras, lamentou a saída dele. Não, nenhum. Então, aí que tá. E hoje vê o cara no Grêmio e fala, o cara aí, o centroavante do Palmeiras. Não, se você fizer uma pesquisa hoje aqui, ó. Chega de pesquisa. Quem é o melhor 9 hoje? Barrios ou Borja? Você vai ver, vai dar Barrios. Vai dar Barrios. Que era o jogador do Palmeiras. Sim. Que no Palmeiras, se ele estivesse jogando no Palmeiras, o que tá jogando no Grêmio hoje, os Palmeiras não jogam. Só que o Palmeiras não deu oportunidade para o Barrios. Ele se machucou, é verdade. Não teve sequência. Verdade. Mas é o seguinte, o sistema de jogo do Palmeiras não dava privilégio pro pivô. E tem que dar. Porque vocês queimaram o Barrios. Eu não queimei. Quando eu falei que o Barros era bom, vocês falaram do Agüero, me escutaram. E me escutaram, porque eu falei que o Agüero era superestimado. E aí eu falei, o Barros é bom, vai dar certo. Não, você tá louco, você tá louco, você tá louco. Esse complexo de inferioridade que você tem... Sim, senhor. Porque vocês me massacram psicologicamente. Você tem complexo, por isso que o Mano não gosta de você. Me massacraram aquele dia que eu falei do Barros aqui. Ele falou que o Barrios era melhor que o Agüero. Não falei que era melhor. Você falou sim. Não, senhor. Eu falei que o Agüero era superestimado. Aí pra me zoar, vocês falaram, e o Barros? Eu falei, eu acho o Barros bom. Pera!
Pera aí, deixa eu perguntar. Cassino. Cassino, você fica magoadinho com tudo, Nindo? Você tá me devendo, você. Você tá me devendo. Calma, Cassino. Calma, Cassino. Você se sente massacrado? Cassino, deixa eu Igualzinho. Peraí, não, replay disso. Cassino. Foi? Escuta, você sai cansado do programa? Sai suando, bicho. Agora deixa eu falar. Fico cansado de ouvir você, Cassino. O Cassino foi tanto vigor, tanta energia na defesa dessa Cassino deu de madeirada no Barrios O agora. Cassino foi um dos caras que mais detonou o bar. Não, tá doido, que eu mais defendi o cara. Só machuca, só machuca, não joga. Vai na censura, vai na diretoria do Palmeiras. Vai no nosso arquivo, vai no nosso arquivo aí. Cara? Agora ele vem com esse papo. Não, senhora. Que isso? Olha, falei do bairro e vocês me massacraram. Psicologicamente chora, desabafa, lamenta. Cassino, vira homem, Some, senhor. Tem hora que não parece. Cadê seu pau? O que os seus vizinhos vão achar de você, vendo o programa? Você chega lá no seu Eles assistem, né? Agora o elevador, os caras, Esse cara, esse tamanho todo que você tem, pega o microfone e joga nele. Não, não violência, não. Levanta futebol de mesa. Vai pro gol. O Palmeiras tem Palmeiras tem um jogo dificílimo domingo. Pega jogo não, domingo, hein? Atlético Palmeiras Mineiro, e Galo, hein? baita jogo. É um jogaço. Confronto de dois postulantes ao título, né? Que a Sim, gente mas sempre que nesse coloca momento aqui. estão lá embaixo. É. Uma derrota, o empate não serve pra ninguém. A torcida É só pegando botar no a pé tabela. do treinador do Derrota, Atlético. então, é uma desgraça. A torcida pegando no pé do torcedor do Atlético, do treinador do Atlético. Foi uma pressão danada. A no último última jogo. derrota do Palmeiras no Allianz Parque foi exatamente pro Atlético no ano passado. Em junho. Em do ano junho, passado. 13 de junho, né? Gol de Leandro Donizete. Fazer um ano que o Palmeiras não perde. A gente passou esse gol aí na escalada. Na a gente escala passou- apareceu esse gol. Passou esse gol aí. Olha o cheirinho. O Palmeiras ainda não tem o time completamente definido pro jogo. Ficou para definição hoje, porque não sabe. Temos a escalação do Palmeiras? Mas Você agora falou vocês que vão o pedir Edu Dracena agora, vocês vão pedir pra Ué, você mim. quer que eu peça quando? Por que que não jogo de manhã pra mim, Não, de caramba? manhã não. Aí eu precisava pedir pra você. Você falou que o Edu Dracena não jogaria contra o Atlético, ele não joga? Não, eu acho que poderia acontecer isso. Eu disse o seguinte, que até o final do ano, o Edu não termina como titular do Palmeiras. Digo e repito, o Cuca não gosta do Edu Dracena. Quando você deu essa informação ontem, alguém te ligou e falou que está errado? Ninguém. Então, significa que. Ninguém. Você pode ligar para tua fonte e ver a escalação do Eu Palmeiras vou pra fazer domingo? aqui isso aqui O Cuca não agora. gosta de ninguém, não gosta do Dracena, não gosta do Bola, não gosta do Guedes. Vai escalar quem então? O ano passado, quando ele foi. Será que não gosta o mesmo? Cuca Será que é foi verdadeira essa treinador do situação? Palmeiras, como é que começou a trajetória dele no Que Palmeiras? coisa, gente. Não gosta de Perdendo, ninguém, cara. seis- Você não falou, seis mas ano derrotas. passado eu lembro que você virou e falou o seguinte: olha, como eu trabalhei com o Cuca é meu amigo, ele faz isso para mexer com o brilho dos Isso, caras. ele- Então não é que ele não gosta, é só para mexer com o brilho, É só para dar uma chacoalhada no mercado. provocar reação. Provocar a reação do jogador. Ele fez isso com o Dudu no ano Porque não é o passado. perfil dele, Fez com o ele é um cara Rafael legal pra Marques. caramba, Fez entendeu? com Mas ele fez isso pra mexer com o Dracena? Ele fez no ano passado. Não, com o vai mexer. Dracena, Olha, mas ele entendeu? deixou o ano inteiro o cara no banco. Ele conseguiu, a psicologia dele é muito boa. O ano passado ele ele deve ter sido. Psicologia reversa. Quando ele voltou, Substituiu o cara no intervalo e botou um volante. botou o no lugar volante. dele. Pelo amor de Deus, posso ser amigo do Cuca, tudo bem. Eu eu tô também dizendo pra gosto você. muito do Cuca. Eu gosto muito do Cuca. Gosto muito do Cuca. Mas eu tô aqui pra analisar o trabalho do Cuca. E dar informações que eu tenho. O Pascoal também. Entendeu? Só pra Não, dizer dizer pra que a psicologia do Cuca o ano passado e colocar o Edu Dracena no banco, Não, ficou o ano professor, mas inteiro. eu não falei isso. Desculpa, Você Seu não amigo entendeu o que Cuca eu tá falei. bem? O amigo Cuca do Sormani? Não, o Cuca era o meia, que o seu amigo Cuca. A América de Rio Preto tinha um meia chamado Cuca. É verdade. Era o crioulo, camisa 10. Quem que tinha? O América de Rio Preto. Vai Isso na vir- década de 1960. Vai vir bobagem. Cuidado, hein? Você vai ser chamado lá em cima de novo ou não? E ele era perseguido pela Você vai lá, torcida. não? Uma parte da torcida gostava do Cuca, outra Olha. parte da torcida não gostava. Entendeu? Aí os caras gritavam assim, quem não gostava, gritava, tira o Cuca! Aí a outra parte gritava, deixa o Cuca aí! Bom, só para dizer É o meu seguinte. estilo de piada, você viu? Eu adoro esse tipo de piada. Então, é o ridículo aquela do coisa da é o ridículo Claro que do essa é ridículo. bobagem. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. O que eu estou dizendo a respeito do Cuca é que ele gosta de provocar reações dos jogadores. No caso do Edu Dracena, eu vou repetir o que eu disse na quinta-feira. Não achei legal, não acho decente, não acho correto de tirar um jogador como Edu Dracena, como foi tirado na partida contra o E Internacional. queimou uma alteração. Eu não acho correto o que ele fez.
Você não pode fazer o que ele fez, mostrando para a torcida, jogando o cara contra a torcida. Isso eu não acho legal, não acho correto. Agora, que ele vai provocar a reação dos jogadores, vai. Ele podia provocar a reação de alguns outros. No Tietê, por exemplo, que não está jogando nada. Não podia provocar... Por que ele não faz isso com o Praz? O Fernando Praz não foi mal, não foi mal no jogo. Sim, mas até esse jogo, ele tinha falhado contra a Ponte Preta, Chapecoense, Atlético Tucumã e contra o São Paulo. 4 jogos. Não teve psicologia nenhuma com o Praz. Você tem razão, você tem razão. Muito obrigado. Mas tudo que ele fala, você fala que ele tem razão e você fala o contrário. Não falo o contrário. Não é possível. Eu tô dizendo que eu não acho. Você pode fazer a tradução simultânea? Eu não acho correto. Eu vou repetir. Eu não achei correta a ação do Cuca com o zagueiro Edu Dracena. Ponto. Agora o Fabinho traduz. O que ele quis dizer? Cuca, conheço bem o Cuca sempre está certo. Continua. Eu vou fazer tradução simultânea. Você fala um pouquinho mais baixo que eu vou falar um pouquinho. Psicológico, Júlia tem inveja. Pascoal, preparo psicológico. Fala mais baixinho, porque eu vou falar em cima. Que nem eu precisava aprender com você. Que nem a tradução do Oscar. Você medita, você faz alguma coisa? Não, podemos fazer assim? Como é que você não era assim? Eu lembro de você. Você era brigueiro. Você tá italiano. Ele fala mais baixinho, porque a gente faz que nem a tradução do Oscar e eu vou falando em cima. Então, o negócio de Oscar deu problema. Eu fazia isso comigo mesmo. Eu vou fazer. Eu tô aqui fazendo do Cuca. Eu tô com fome. Divide a tela aí. Divide a tela. Divide, não é eu. O Pascoal e o Gomes. E o Pascoal vai falando e eu sou tradutor simultâneo. E o Fabinho vai fazer a tradução simultânea do que realmente o Pascoal está falando. Então vai, Pascoal. A atitude do Cuca no jogo de quarta-feira contra o Internacional Cuca na quarta-feira não foi correta. Foi exatamente o que ele pensava em fazer. Continua falando. Como o Edu Dracena, não foi uma atitude correta. Expôs o Edu desnecessariamente. Sabia que expôs por ele não ter feito um bom jogo. Ele fez aliás, o primeiro gol não saiu por culpa do Edu. Aliás, a culpa do primeiro gol foi totalmente do Edu Dracena. A bola foi... Eu não consigo falar. A culpa foi dos volantes que não conseguiram fazer a saída de bola. Mas o zagueiro é uma porcaria. Acho que meu problema no áudio. Gente, é uma coisa absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um sujeito mas só deu problema no áudio, não tô ouvindo mais nada. Ainda bem. Se for. Ainda bem. Ainda bem. Olha o GC da frase do Pascoal. Não, põe a frase de volta. Olha, até o GC, olha lá, o Pascoal falou que o Cuca na quarta-feira foi exatamente o que ele pensava em fazer e ele fez. Olha, tem gente que fala assim. Pascoalzinho. É duro, cara. É duro. Mas de que inveja do teu psicológico, tem uma evolução espiritual né? Você espiritualmente é muito evoluído, né, Pascoal? Eu não sei. Não sei. Olha, eu sei que eu tenho que ter paciência. Porque senão eu fico igual aquele rapaz ali. Ele vai embora, ele sai do programa todo suado. O pessoal está pedindo que precisa da tradução simultânea. Continua falando sobre o Cuca. Mas a gente, o Cuca, apesar de todos esses problemas que teve no ano passado, com o Dudu, com o Edu Dracena, com o Rafael Marques, com alguns outros jogadores, é campeão brasileiro. A torcida do Palmeiras adora o Cuca. A torcida do Palmeiras queria o Cuca mesmo de volta, contra o Atlético mas vai vaiar se não ganhar. Embora ainda não tenha dado a definição do time que vai jogar nessa partida. Não tem a menor ideia de quem vai jogar. Pode ser que o Juninho comece como zagueiro. Já escalou tudo errado no último jogo. Eu não faria isso. Pode repetir, por favor? Eu não faria isso. Eu faria exatamente o que ele fez. Queimava de novo. O Edu Dracena. Tô com problema de áudio de novo, gente. Sumiu. Ainda bem que vocês sabem o que eu tô falando. Não é esse ridículo aí que tá fazendo. Isso, ele é realmente um treinador ridículo. Tantas Copas do Mundo, hein, Pascoal? Gente, o áudio tá ruim. Dá um Oscar pra ele. Você é espetacular. Dá um Oscar pra ele. Dá um Oscar pra ele. Ele foi bem. Eu vou fazer o Alpatino da TV. Pediria vocês uma salva de palmas para o Alpatino. Olha o sorriso. Flávio Gomes. É difícil demais, hein? Tradução simultânea. Mas, ó, parabéns pro Pascoal também pela paciência, hein? O Pascoal tem a paciência de quem dirige uma van escolar, cara. Parabéns, Pascoal. Eu acabei de conseguir a escalação? Não. Eu recebi uma informação a respeito do Kaká. Não há a menor possibilidade, essa fonte minha é muito boa, de o Kaká voltar agora no meio do ano pro São Paulo. Não volta. Não volta.
Então tá aí o formando e formando, o Kaká, forget it. Então, mais fácil o Wesley voltar do que o Kaká. Agora a minha fonte não... E eu recebi uma outra, e é verdade, não é sacanagem, da multa do Petros. Ele está avaliado nesse valor aí. 5 milhões de euros. Mas parece que a multa é de 8 milhões de euros. A multa contratual. Não, vai vender, por exemplo, o São Paulo vai vender o Thiago por 8 e vai contratar um por 8. Não sei. O Petros está bem lá, esse é o problema, né? Eu acho o jogador está bem na Europa, não retorna. O Petros tem mercado na Europa. Sim. Senão o Sevilla não renovaria o contrato dele. Verdade. Olha, vamos agora falar um pouco. Domingo tem clássico, tem Flamengo e Botafogo, e as provocações já começaram, viu, Pascoalzinho? De novo? Já, vamos ouvir aí. Você falou que tem Roger de um lado, tem Guerreiro do outro. E aí vem aquela pergunta, Guerreiro é isso tudo mesmo? Não, eu disse que ele é bom jogador, acho que ele é muito bom jogador. Mas disse que eu acho ele um pouco supervalorizado por vocês da imprensa, né? Acho que ele jogou em Corinthians que jogava, talvez tinha um dos melhores elencos do Brasil. E hoje joga no Flamengo, que é considerado por vocês também um dos melhores elencos do Brasil. Então a coisa tende a facilitar um pouco a vida do 9, né? Não dizendo que a minha vida não é fácil, não é isso, ou difícil. Mas eu acho que dentro de campo a coisa se iguala e não tem toda essa diferença não que o comparativo pode ser feito aí. Tem tudo para ser um grande jogo. Vamos lá, vamos domingo tirar esse tiratema aí. Tem atacante melhor do que ele aí no mercado? Tem bons atacantes. Tem um aqui no Botafogo, sou eu. Tem Ricardo Oliveira, tem Fred. Tem bons, tem gente boa por aí, pô. Acho que a coisa tem que analisar. Então, ano passado, eu fui melhor que ele. Eu fiz 23 gols na temporada, ele fez menos que eu. Então, a coisa não dá para ser nem muito, nem, né? Tem que achar um meio termo. Por isso que não dá. Por isso que eu acho que, às vezes, há uma supervalorização. Em primeiro lugar, parabéns pro Roger. Porque a gente às vezes reclama que entrevista é tudo igual, que os caras são politicamente corretos, ninguém quer dar opinião. Ele não ofendeu ninguém, não ofendeu ninguém. Deu a opinião dele? Deu a opinião dele. E é um cara que vai estar dentro de campo, o mais importante. Se garante. Se garante, porque ele falou, tem central atacantes melhores? Tem, eu no Botafogo sou um deles melhores, citou o Fred, o Ricardo Oliveira. Muito legal. E falou que eu fez achei mais gols bacana do que demais. Agora, eu só quero fazer uma defesa do Guerreiro. Porque toda vez eu vejo alguém, o Luiz Fabiano foi apresentado, os caras falaram do Guerreiro. O Roger foi falar, mas o Guerreiro, que é o Guerreiro, ele nunca abre a boca pra falar nada, hein? O Guerreiro tá sempre quieto. É a galera que fala, o Guerreiro não é aquele cara tipo o Renato Gaúcho que fala, provoca, nada. O Guerreiro é quieto na dele. É que todo mundo. O Guerreiro ele joga no Flamengo, e o Flamengo incomoda. Sim, mas tô só falando que o Guerreiro, ele não é provocador, ele fica na dele. Agora, o Rodrigo Cassino. Agora sim. Você concorda com o Roger? O Guerreiro é super valorizado pela mídia? Não acho o Guerreiro super valorizado. Acho o Guerreiro um tremendo centroavante e acho o Guerreiro melhor que o Roger. Ô Jomes, o Guerreiro é super valorizado pela mídia? Não, ele é excelente jogador. Esse ano ele faz um bom ano pelo Flamengo, né? É o melhor ano dele no Flamengo, esses primeiros meses. Tá jogando por ele e por alguns jogadores. Pela ausência do Diego e tal. Não, eu acho que ele é valorizado na medida certa, o Guerreiro. Mas eu concordo com o que vocês falaram do Roger. Eu acho muito legal o cara falar. E não ofendeu ninguém. Não, imagina. Se achar eu, se eu sou o Guerreiro, sabe o que eu faço? Eu falo, tá legal, Roger, vamos fazer uma aposta. Se eu sou o Roger e me acho melhor do que o Guerreiro, eu não vejo nenhum problema em falar irrespeitosamente, como ele fez. O senhor se acha o melhor, por exemplo. Não, eu me acho, eu sou. O senhor se acha. No meu caso, o senhor eu sou. se acha o melhor. No meu caso, eu se fiz por si mesmo. O Guerreiro é super valorizado pela mídia? Eu acho que tem uma boa vontade com o Guerreiro, sim. Acho que tem. Acho que tem alguns jogadores que eles ficam meio que imunes a críticas por parte da imprensa, né? Eu acho, sinceramente eu acho. Mas isso é super valorizado ou boa vontade? Não, eu acho que é boa vontade. Boa vontade. Mas cai também nesse aspecto. O Pascoalzito, esse ser espiritualmente elevado. O Guerreiro é super valorizado pela mídia? Não vejo o Guerreiro super valorizado. Eu não vejo. Eu acho que o Guerreiro nessa temporada tem jogado por ele, pela falta do Diego também, tem se empenhado muito. Até não tem feito tantos gols exatamente pelo empenho que ele tem demonstrado pela equipe do Flamengo. Eu acho que ele não é super valorizado. Eu gosto muito do Roger, porque o Roger tem uma história muito bonita, mas se você comparar, o Roger jogou no Palmeiras, que não era ruim, e jogou no São Paulo, que não era ruim. E ele não conseguiu jogar em dois gigantes como São Paulo e Palmeiras.
está jogando bem no Botafogo, mas não tem feito tantos gols assim no Botafogo. Na Ponte ele fez gol pra caramba. Na Ponte Preta ele fez gol pra caramba. Mas no Botafogo, a trajetória dele não é uma trajetória goleadora. E acho legal que ele se mostre dessa forma para dizer, ó, contra o Sport ele fez um golaço. Tô vivo, tô pronto e nesse clássico tô pronto para jogar. Legal. Se eu sou o Guerreiro, eu topo a parada e faço uma aposta. Pera, produção, pera! Muita coisa chata que esse jogo vai ser em volta redonda. Isso é brincadeira. Meu menino, cinza. O Brasil inteiro agora aguarda ansiosamente a vossa resposta. Claro que ele vai falar do Guerreiro, o que eu ele é pergunto apaixonado pra pelo você Guerreiro. Você concorda com o Roger? O Guerreiro é super valorizado pela mídia? Não dá pra falar isso, Benja. Principalmente pelo fato, o Guerreiro que foi revelado no Corinthians ganhou de ninguém sabia que era o Guerreiro antes do Corinthians. Você não sabia do Corinthians, jogou no Hamburgo da Alemanha. Não, ele passou pelo Bayern. Ele tava no Hamburgo lá, esquecido. Esquecido, passou pelo Bayern. Passar por um lugar é uma coisa, fazer história é outra. Que história que ele fez no Bayern? Outro dia o senhor chegou ao absurdo de dizer que o Tevez foi revelado pelo Corinthians. Acho que é verdade. Pera, um por vez, deixa o mano acabar de dar. Deixa ele acabar de dar a opinião. Acabou de elogiar que você é espiritualmente elevado. Gente, mas ele fala duas. Eu retiro. Deixa eu falar um negocinho pra você. Retiro, eu não consigo terminar o raciocínio aqui. Espera! Eu não consigo falar. Eu interrompi o senhor. Espera! Eu só vou falar duas coisas. Não é pra chorar, Benjamin, só vou falar duas coisas. Espera, eu não consigo terminar um raciocínio aqui, cara. Ô, Fabinho, você pode retirar o meu elogio que eu dei ao Pascoal? Peraí. Não, pô, o cara fala duas sandices dessa. Agora deixa o mano terminar. Obrigado. Mas é fato, gente. O Guerreiro é um excelente jogador, tá na cara que é. Mas antes de 2012, ninguém falava de Guerreiro. Quando eu falar, inclusive, o próprio Oswaldo Pascoal. Como ninguém falava? Aqui no Brasil ninguém falava. Ele jogava no Hamburgo. Pelo amor de Deus. Produção, por favor, cara. Cortem todos os áudios, principalmente do Cassino. O que eles não se gostam, o Cassino? O mano vai falar e não deixa. Fala, mano. O Guerreiro, Benja, ele jogava pela seleção peruana, mas o próprio Oswaldo Pascoal, ele sempre quando via falar, olha, tem um cara lá na seleção peruana chamado Farfán. Não falava nunca falava do Guerreiro. Ninguém fala do Guerreiro. O Guerreiro passou a ser conhecido aqui no Brasil depois de 2012, quando ele ganhou ali o que ele ganhou com o Corinthians. E no Mundial também. No Mundial. Inclusive, seu Oswaldo Pascoal. Essa é uma dívida de gratidão que o senhor tem com ele. Eu acho que não isso é bonito. Dívida de gratidão. Acho que é bonito o não é dívida de gratidão. Agora, o Guerreiro, ele sempre foi um excelente jogador. O Guerreiro foram revelados pelo Corinthians. Isso é uma sandice sua. Peraí. A partir do momento. Peraí. O Tevez, quando ele foi negociado, o Corinthians ele ganhou a participação dele como clube formador? Claro que ganhou. Tá. Então beleza. Era menos de 23 anos. O senhor respondeu o que eu queria. Que é menos de 23 anos. Você argumenta. Você argumenta. Eu te falei com o nome. Principalmente quem acha que o Pascoal foi bem. Ele não gosta de você. Quem acha que o mano foi bem agora? Vocês acham que o Tevez e o Guerreiro foram revelados pelo Corinthians? Peraí, a partir do momento que um clube ganha uma quantia numa futura venda pela formação do atleta, quer dizer o quê? Ele jogou com menos de 23 foi revelado anos pelo Corinthians. Quem é melhor? Qual assim. atacante hoje do futebol brasileiro é melhor que o Guerreiro? Pra mim, o Fred é melhor. Acho que o Fred tá jogando mais que ele. Fred, Lucas Prato. Só esses dois. Sabe quem começou bem? Mas o Guerreiro tá melhor que o Lucas Prato. Só 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Sabe quem começou bem o campeonato? Luiz Fabiano. O Henrique Dourado. O Henrique Dourado. E o Jô? O Jô, pra mim, é mais jogador. Nesse momento, tá jogando mais. E o centroavante no Internacional? Lucas Barros. Eu ainda acho que o Guerreiro vai jogar bem que o Jô. Olha, a gente tem Barros, Jô, Prato, Fabuloso, Ceifador, o Roger Prato, o Roger, o Guerreiro. Gente, mas são 3 rodadas, né? Vamos esperar um pouquinho pra ver quem vai realmente engrenar. Mas o Guerreiro não tá jogando no campeonato. A declaração dele aí foi forte, né? Porque ele falou que o Guerreiro é superestimado. Então, pode de novo, você é legal pra caramba aí. E o Juliano Lima foi bem, que viu que o Roger tava animadão, pá, naquelas... Ô, produção, põe de novo essa entrevista do Roger. Eu só queria finalizar. Eu quero te criticar. Não precisa finalizar. Vamos ouvir o Roger e na volta o Mano finaliza, sem que o Cassino, que não gosta do Mano, é espírito pessoal. Ou então é pessoal. Mano, é meu exemplo de corpo futuro. Você falou aqui, tem Roger de um lado, tem Guerreiro do outro. E aí vem aquela pergunta, Guerreiro é isso tudo mesmo? Não, eu disse que ele é bom jogador, acho que ele é muito bom jogador. Mas disse que eu acho ele um pouco super valorizado por vocês da imprensa, né? Acho que jogou em Corinthians que jogava, talvez tinha um dos melhores elencos do Brasil. E hoje joga no Flamengo, que considerado por vocês também
um dos melhores elencos do Brasil. Então a coisa tende a facilitar um pouco a vida do 9, né? Não dizendo que a minha vida não é fácil, não é isso, ou difícil. Mas eu acho que dentro de campo a coisa se iguala e não tem toda essa diferença não que o comparativo pode ser feito aí. Tem tudo para ser um grande jogo. Vamos lá, vamos domingo tirar esse tiratema aí. Tem atacante melhor do que ele aí no mercado? Tem bons atacantes. Tem um aqui no Botafogo, sou eu. Tem Ricardo Oliveira, tem Fred. Tem bons, tem gente boa por aí, pô. Acho que a coisa tem que analisar. Então, ano passado, eu fui melhor que ele. Eu fiz 23 gols na temporada, ele fez menos que eu. Então, a coisa não dá pra ser nem muito, nem, né? Tem que achar um meio termo. Por isso que não dá. Por isso que eu acho que, às vezes, há uma supervalorização. Cara, achei legal, vou repetir, achei legal pra caramba essa entrevista do Roger. Equilibrado, não ofendeu, não gritou, com argumentos, você pode concordar. Parece eu. É tipo eu também. Parece eu. Parece quem? Eu. O último cara que eu vi parecido com você dando uma entrevista foi o Maníaco Até do o nariz dele é parecido com o meu. Até o nariz dele é parecido com o meu. Pode O olhar. último cara que eu vi dar uma entrevista que parecia o seu irmão foi o Maníaco do Pai. Não, mas Esse ó, sim, só com igualzinho, relação ao Roger Benja, ele pode dizer o que ele bem entender. Inclusive, não faltou com respeito com o Flamengo. Ele deu aquela cutucada no Guerreiro lá, mas faz parte. Mas o mais legal é que ele vai estar dentro de campo ali para poder responder pro Guerreiro, que também vai estar dentro de campo. Entendeu? Eu acho que é legal quando o jogador toma esse partido. Quando o jogador compra essa ideia e começa a polemizar. Eu não sou a favor de dirigente começar a criar polêmica. Não sou a favor de presidente de clube começar a criar polêmica. Quando é o jogador, que é o cara que vai estar ali dentro de campo pra segurar a bronca, aí é legal pra caramba. Tira a mão do meio da tela! Eu respeito muito sua opinião, desculpa. Eu respeito muito sua opinião, mas eu sou obrigado a não respeito a opinião do Mano, coisa nenhuma. Que passou batido. Diga. O senhor falou que o senhor nunca tinha ouvido falar do Guerreiro antes dele deixar, ou melhor, dele chegar ao Corinthians. Onde você falou? O que eu gostaria... Para. O nariz... Fica igual, não, fica parado igual, ó. Perfil. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Aqui. Aí, assim. Abre a boca. Põe o óculos aí do Flavinho. Cabe? Putz, Não, cara, pior que pô, parece. cabeça Isso não é achei calça. parecido. Ih, apesar de Flavinhos, abre a boca, abre a boca. Vira de perfil Então pra mostra lá. os dentes. Aí, assim, isso. Isso, ó. Igualzinho. Apesar de ser mais parecido com o Souza, o Caveirão. Tudo bem. E só pra terminar. Tá parecendo um 3x4 O senhor só, né? falou, en passant, que não conhecia o Guerreiro. Não, antes o povo dele, brasileiro não conhecia. O senhor falou. Então, mas o povo brasileiro não O senhor conhecia. falou que o senhor não conhecia, nunca tinha ouvido. O senhor, Mano, nunca tinha ouvido falar do Guerreiro. Eu não antes falei, dele eu falei o chegar, povo você brasileiro. falou, o senhor, Mano, Não, eu falei só o quero povo chamar a sua atenção, por gentileza, com todo respeito. O senhor tem que deixar essa mentalidade tupiniquim. O senhor tem que ampliar os seus horizontes, ampliar o seu pensamento. Pensar na América do Sul, pensar na Europa, pensar no mapa mundi. Porque essa sua opinião, desculpe, com todo respeito, foi equivocada. Então não. Vamos lá. Em nenhum momento. Pera. Não terminei. Nossa, Vai terminar, mas nesse exato momento. E ralado. Se eu tomasse uma dessa, eu também eu momento, sairia. quem acha que o Mano foi bem, Não falei nada. quem acha que Rodrigo Cassino passou o carro em cima do Amassou. Vamos lá. Antes de você responder, por favor, cheque agora com vossas fontes se procede a informação que está borbulhando no mercado que Diego Tardelli está num voo para São Paulo. Não, o Mano já falou. Que está num voo para cá? Não tem informação que ele tá no voo, mas que. Veja com a tua fonte, Palmeiras tá atrás veja com a dele. tua Vou fonte ligar agora. se é verídico. Um cara que tá em São Paulo, Vai ligar pro aeroporto? é o Caleri. Verdade. É um Caleri. O Caleri foi visto ontem no aeroporto Caleri aqui ficou de visitar o de São Paulo. Guarulhos. Então, é o cara que tá no Brasil. Gente, interessante. pera um pouquinho, Paulo. Caleri Ele gosta pra do Buenos São Aires.